Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus,
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus, aqui no nosso canal do YouTube. Você está no canal da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar aqui nesses momentos adorando, louvando ao Senhor. Nós que estamos ainda nesse período de pandemia, precisamos estar atentos, à questão do vírus, e é preciso estar então tomando os cuidados necessários. Por isso estamos com o nosso culto também virtual, para que você possa estar adorando e louvando o Senhor, mesmo que não seja de forma presencial, de forma remota, mas que você esteja adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Deus esteja lhe abençoando ricamente, que você esteja bem, sua família esteja bem, que a graça do Senhor seja abundante na sua vida, na vida da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos começar o nosso culto desta noite, orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe, que derrame da sua graça sobre nós, que nós possamos ter um culto abençoado, e que nós possamos, ao final desse culto, estar agradecendo a Deus por mais um culto em que Ele nos abençoou através da sua palavra, através dos cânticos, através da leitura da palavra, e que nós também estejamos com o nosso coração com o objetivo de adorar o Senhor nesta noite. Então, vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos até o trono da graça do Senhor. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste canal do YouTube, através da internet, de forma remota. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo desta maneira nós podemos te adorar, podemos cultuar o teu nome, podemos exaltar o teu nome, podemos estar juntos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, em um só Espírito, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e te pedimos, ó Deus, que tudo que venhamos fazer nesta noite seja para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos agora ouvir a palavra de Deus, a leitura desta noite, que está no Salmo de número 125. O Salmo de número 125 vai estar colocando aí na tela, para que você acompanhe conosco exatamente este Salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse,
até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Bem, amados irmãos, estamos de volta agora para um momento importante do nosso culto, que é o momento de louvor e de adoração ao Senhor. Convidamos você para que nesse momento possa estar exaltando, glorificando o nome do Senhor através dos louvores, acompanhando os nossos louvores nesse momento em que estaremos cantando ao Senhor. A palavra de Deus diz que todo ser que respira, que tem fôlego, louve ao Senhor, então exalte, louve a Deus. Este é o momento da adoração através do louvor. Por causa do seu amor, acolhido fui com bondade. Posso agora escrever uma nova história e dizer: por causa do seu amor, acolhido fui com bondade. Eu posso agora escrever uma nova história e dizer: o seu amor dura para sempre, o seu amor eterno é, o seu amor é tão perfeito e nunca falhará. Por causa do seu amor, sei que a vida faz sentido, e ao amanhecer renova sobre mim a esperança.
providência, Senhor. Bem, irmãos, estamos agora de volta com esse momento de reflexão, de proclamação da palavra do Senhor, momento em que nós meditamos na palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós estamos ainda vivendo, né,
as consequências ainda do domingo da ressurreição do Senhor Jesus, domingo de Páscoa. Nós estivemos louvando a Deus pela ressurreição de Jesus e ainda estamos vivendo esse momento de euforia, de alegria pela ressurreição do Senhor Jesus, por saber que Ele está vivo pelos séculos dos séculos e por saber que Ele está conosco nesse exato momento em que nós estamos cultuando a Ele. No nome do Senhor Jesus, Ele está aqui comigo, está aí com você. Com certeza, nós estamos sentindo a presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. O texto está em João, capítulo 20, ainda um texto que fala do relatos de aparição de Jesus após a sua ressurreição. Capítulo 20, do verso 19 até o verso de número 22, é o texto que nós estaremos lendo, cujo título é Jesus aparece aos discípulos. Esse mesmo texto aparece também nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, em Mateus capítulo 28, em Marcos capítulo 16 e em Lucas capítulo 24, mas nós vamos fazer a leitura desse relato que está em João capítulo 20, do verso 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, ó Deus, de estarmos mais uma vez abrindo a tua palavra, lendo a tua palavra e meditando, Senhor, na tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito, que iluminou, que inspirou teu servo João para escrever este relato, que esse mesmo Espírito esteja iluminando o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos absorver as lições preciosas que esse texto tem para falar aos nossos corações nesta noite. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, como eu falei no início, esse texto faz parte do capítulo 20 do livro de João, que faz parte daquele relatos a respeito da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos no capítulo 20, no início, Jesus aparecendo a Maria Madalena, e agora ele aparece aos seus discípulos. Então Jesus ele aparece agora para os seus discípulos. E é o texto que está nos dizendo que nesse mesmo dia, primeiro dia da semana, no qual Jesus ressuscitou, hoje havia aparecido para Maria Madalena, ele aparece para os discípulos. Os discípulos estavam trancados naquele cenáculo porque estavam receosos dos judeus que ainda buscavam os discípulos para exatamente dar o mesmo destino que deu a Jesus, ou seja, os discípulos estavam com medo de serem presos e de serem mortos pelas autoridades judaicas. Por isso, eles estavam ali naquele cenáculo com as portas fechadas. Diz o texto que eles estavam com medo, com muito medo dos judeus, e nesse momento, Jesus então aparece e se põe no meio deles, mesmo as portas estando fechadas, e Jesus diz que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, Jesus mostrou as suas mãos e o seu lado, comprovando que era ele e que ele realmente ressuscitou, que ele estava vivo, Então os discípulos se alegraram muito ao verem o Senhor
E Jesus disse novamente para eles que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. E havendo dito isto, soprou sobre os seus discípulos, dizendo: recebam o Espírito Santo. Que relato maravilhoso, esse relato da aparição de Jesus Cristo para os seus discípulos. E esse relato, ele tem muitos ensinamentos para nós aprendermos nesta noite com esse texto maravilhoso. Nós podemos observar aqui algumas razões, algumas convicções para nós superarmos o medo. Os discípulos estavam com medo, é isso que diz o texto. Era um momento difícil para eles. O mestre havia sido preso, havia sido julgado, condenado, havia sido crucificado, estava morto, colocaram ele naquela sepultura. Então, era um momento de muita insegurança para os discípulos. Eles estavam amedrontados, eles estavam com medo do que poderia acontecer com eles a partir de então. E é nesse momento de medo, de tristeza, de angústia, de incerteza do amanhã, do futuro, que o Jesus maravilhoso, ressurreto, aparece para esses discípulos, tranquilizando, trazendo uma mensagem de tranquilização para aqueles discípulos, dizendo que a paz esteja com vocês. Jesus se põe ali no meio daqueles discípulos, Jesus derrama sobre eles, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, Jesus dá uma missão para que eles sejam enviados também para as pessoas, para falarem a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus. Que relato precioso, maravilhoso nós encontramos aqui. E é mesmo nessa situação de angústia, de tristeza e de medo dos discípulos que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje, irmãos, com essa pandemia, com essa situação difícil que nós estamos enfrentando, e já está entrando já no segundo ano dessa pandemia, com muitas pessoas tendo as suas vidas sendo ceifadas pela pandemia da Covid-19. Isso gera muita tristeza nas pessoas que perderam os seus entes queridos, gera medo nas pessoas que ainda não foram acometidos dessa doença, da possibilidade também dessas pessoas serem acometidos dessa doença e vierem também a ter as suas vidas ceifadas. Nós encontramos aí a situação das pessoas que precisam levar o seu alimento para casa, mas não podem porque existe um decreto em que os serviços não considerados essenciais estão proibidos. Então as pessoas estão com muito medo, com muita angústia e com muita tristeza, e é exatamente nesse momento que nós encontramos algumas lições preciosas para a nossa vida, para que a gente possa então superar esse momento de tristeza, de angústia e de medo. Quais são então as razões que o texto nos apresenta para nós superarmos e vencermos todo o medo? A primeira razão, a primeira lição que nós encontramos é que para superar o medo, nós precisamos da presença de Jesus na nossa vida. Amém? Observe que no texto aqui, no verso 18, no verso 19, na parte A, diz que ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, quando as portas estavam trancadas, eles estavam com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Primeira razão para nós vencermos o sentimento de medo, de angústia, de tristeza, de incerteza do amanhã, é a presença real de Jesus no nosso meio. A presença de Jesus é que nos garante a certeza de que estamos seguros. Seguros porque Jesus está vivo, seguros porque Ele venceu a morte, seguro porque Ele está no nosso meio, Ele está se apresentando no meio de nós, garantindo a nossa vitória. E é por isso que nós podemos perceber nesse texto que para eu vencer o medo, superar o medo, a angústia, a tristeza, essa situação que nós estamos vivendo, eu tenho que ter a certeza real de que Jesus está presente conosco. E Ele está presente, como nós vimos no texto, Ele se põe
no meio dos discípulos. Nós encontramos também em Mateus, no final do livro de Mateus, quando o Senhor Jesus se despede dos discípulos, ele diz: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos. Jesus está com o seu povo, Jesus está com a sua igreja, e a presença de Jesus é que garante que nós podemos superar o medo, a tristeza, a angústia, os problemas, a pandemia. Sim, podemos vencer e superar. Por quê? Porque Jesus está conosco. Porque a presença dele é real na nossa vida. Porque ele ressuscitou. Porque ele está vivo para todo sempre. E ele está no nosso meio. É isso que diz o texto. Jesus se põe no meio dos discípulos. Jesus está no meio do seu povo. Que maravilha! Essa é a primeira lição, essa é a primeira razão que nós encontramos nesse texto para superar esse medo que nós estamos enfrentando, as dificuldades, as incertezas, as angústias. Jesus está conosco, Jesus está no nosso meio. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que para superar o medo, a tristeza, a angústia, as situações difíceis na nossa vida, nós podemos contar com a paz de Jesus na nossa vida. Observe que no verso ainda 19, ele diz, lá no finalzinho, que Jesus se põe no meio deles dizendo que a paz esteja com vocês. Olha que coisa maravilhosa, que a paz esteja com vocês. Jesus percebeu que os discípulos estavam vivendo uma guerra interior, que eles estavam com medo, que eles estavam assustados. Então Jesus chega dizendo: olha, paz na vida de vocês, paz na vida da minha comunidade, paz na vida do meu povo. É isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Então, essa segunda razão para eu superar as dificuldades dessa pandemia, da tristeza, do medo, da angústia, é eu ter a certeza de que a paz de Jesus está na minha vida e está no meu coração. E observe que ele repete novamente essa mesma frase. Até parece que ele estava sentindo que havia uma resistência no coração dos discípulos em aceitar aquela paz, em sentir aquela paz da presença de Jesus. É por isso que ele no verso de número 20, ele diz, verso 21, e Jesus lhe disse outra vez que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Que alegria, que maravilha é sentirmos na nossa vida a paz que Jesus traz. E ele fala que a paz que ele dá é uma paz diferente do mundo. O mundo traz uma paz passageira, falsa, mas Jesus traz uma paz verdadeira. Ele diz: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é aquela paz que nós sentimos mesmo passando por dificuldades, mesmo chorando, mesmo passando por situações difíceis, mesmo em momentos de tristezas, de angústias, de choro, de medo, de tribulação, mas nós podemos sentir essa paz inexplicável que está dentro do nosso coração, porque esta é a paz que Jesus nos dá. A paz que o mundo dava naquele período em que Jesus viveu entre nós, significava principalmente para os gregos a ausência de guerras. Então, para o povo daquele período do mundo antigo, paz era ausência de guerra. Mas Jesus é aquele que nos dá paz, mesmo em períodos de guerra que nós estamos enfrentando. E é por isso que ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz que essa paz é uma paz inexplicável. Nós não podemos explicar aquilo que nós recebemos de Jesus Cristo e que acalma o nosso coração nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja guardando os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa! A paz de Deus que excede a todo entendimento. Ou seja, essa paz não pode ser entendida pelo mundo, não é entendida nem por nós mesmos, mas nós podemos sentir essa paz no nosso coração. Meu irmão,
que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. É por isso que nós saudamos uns aos outros, dizendo a paz do Senhor, porque essa paz é o que faz com que nós caminhemos, faz com que nós continuemos com a caminhada cristã. É a paz que Jesus traz para o nosso coração. Observe que no verso 20, diz que Jesus mostra as suas mãos, Jesus mostra o seu lado, e aí os discípulos, ao verem o Senhor Jesus e aquela saudação de paz, diz que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Que maravilha! Como é bom nós percebermos e vermos o Senhor nas nossas vidas. Isso traz uma alegria ao nosso coração, traz aquela paz que excede a todo o entendimento. É verdade que nós não podemos vê-lo com os nossos olhos físicos, mas pelos olhos da fé nós contemplamos o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, vivo para todo sempre, reinando neste mundo, soberano, assentado sobre um trono e reinando sobre as nossas vidas. É por isso que os discípulos aqui se alegram em ver o Senhor. Que essa paz, meu irmão, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que essa paz esteja envolvendo você nesses momentos de guerra, nesses momentos de tristeza, de angústia e de medo. Terceira lição que nós aprendemos e última que nós vamos falar nesse texto, nesta noite, vemos primeiro que nós podemos superar o medo, a angústia, a tristeza com a presença de Jesus na nossa vida, a presença real de Jesus no nosso meio. Vimos que nós podemos vencer a dificuldade, a tristeza, o medo, a angústia, por causa da paz que o Senhor traz aos nossos corações, a paz do Senhor que está em nossa vida. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós podemos vencer as angústias, as dificuldades, as tristezas e o medo, porque o Senhor já derramou sobre nós e já nos concedeu o Espírito Santo. Que maravilha! No verso de número 22, diz o texto: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Ele já havia prometido um outro Consolador, que viria para ficar no lugar dele, que estaria com os discípulos, que estaria com a igreja, que estaria conosco, que seria o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado para nos auxiliar. Ele enviou esse Espírito para a sua igreja, esse Espírito veio, está na nossa vida, está na sua vida, meu irmão, está no seu coração, o Espírito Santo de Deus que está agora se movendo em você, na sua vida, no seu coração. Ele é essa garantia para nós superarmos as dificuldades, as angústias, as tristezas, o medo, porque nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Recebam, disse Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, ensinando às igrejas, é aquele que ora por nós, porque nós não sabemos orar, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, que não podem ser descritos, exprimidos pela voz e pelo vocabulário humano. O Espírito Santo está com você, meu irmão. O Espírito Santo está com você, minha irmã. Ele está agora se movendo no seu coração. Ele está agora aquecendo a sua alma. Sinta agora o Espírito Santo aquecendo o seu coração, a sua vida, porque Jesus, Ele nos garantiu a sua presença maravilhosa para todo sempre. Ele nos garantiu a sua paz e Ele nos garantiu também o Espírito Santo. Ele está conosco, Ele está com você. Ele é a razão para superarmos as dificuldades. Se não for a presença de Jesus, se não for a paz que Jesus nos concede, e se não for o Espírito Santo na nossa vida, nós seríamos os mais tristes e derrotados da face da terra. Mas porque Jesus está conosco, a sua presença é real conosco, porque Ele derramou da sua paz, que excede a todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar, e porque Ele enviou o seu Espírito para estar conosco, para nos consolar, nos confortar, nos ajudar, nós podemos então vencer. Se nós não tivéssemos recebido essas
maravilhas de Deus na nossa vida, seríamos derrotados, nós não continuaríamos na caminhada, mas Ele está conosco, a sua paz está no nosso coração e o seu Espírito está na nossa vida. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que Deus possa te guardar, que você possa sentir nesta noite que Deus falou com você e que em vez de medo, tristeza e angústia, levante a sua cabeça, creia que Jesus está com você, creia que a paz de Deus está sobre a sua vida, apesar das dificuldades, e creia que o Espírito Santo está na sua vida, se movendo, fazendo com que você supere as dificuldades em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse texto maravilhoso que nós lemos a respeito de relatos da tua ressurreição. Agora, ó Deus, aparecendo aos discípulos. Muito obrigado porque o Senhor sempre se preocupa com cada um de nós, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor cuida do seu rebanho, das suas ovelhas. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, de conforto, de incentivo, para continuarmos a nossa caminhada cristã. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia daquelas famílias que já perderam os seus entes queridos, tem misericórdia, Senhor, daquelas famílias que estão agora com entes queridos nos hospitais, nas UTIs. Deus, tem misericórdia, trabalha nessas vidas, repreende essas enfermidades, afasta esta pandemia para longe de nós. Deus eterno, contempla o teu povo nessa noite de uma forma especial e abençoa esse meu irmão e essa minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Na, 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 Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus.
quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não posso perder. Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Meus amados irmãos, estamos de volta depois desse momento abençoado de proclamação da palavra do Senhor, onde Deus falou ao nosso coração através da sua palavra. Nós estamos agora nesse momento de despedida do nosso culto de louvor e de adoração, culto solene ao Senhor neste domingo, e foi muito bom ter você conosco. A sua presença foi importante, foi muito bom estar louvando, adorando e engrandecendo o nome do Senhor com você aqui no nosso canal da Terceira IPI do Recife. Deus esteja lhe abençoando ricamente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos alguns avisos que são importantes para que você possa estar por dentro das nossas atividades agora, neste novo momento em que as igrejas receberam uma certa liberdade para estarem abrindo as suas portas, evidentemente em horários diferentes daquele que nós costumávamos estar adorando a Deus, mas temos que nos submeter então às autoridades e aos horários pré-estabelecidos no decreto do governo de Pernambuco para o funcionamento das entidades religiosas. Então nós queremos dizer que nós teremos o nosso culto agora do domingo, que é o culto vespertino, que seria esse culto da noite. Presencialmente nós estaremos fazendo ele pela manhã, a partir das 9 horas, indo até às 11 da manhã. Então nosso culto vai de 9 da manhã até às 11 horas da manhã. É o período que nós estaremos aqui de forma presencial, claro, observando todos os protocolos de segurança, distanciamento social, o uso das máscaras, o uso do álcool gel, para que nós possamos então realizar o nosso culto, que agora será pela manhã, a partir das 9 até as 11. Nós também estaremos introduzindo, a partir do próximo domingo, estaremos introduzindo também pela manhã a nossa escola bíblica dominical, a EBD. Nós estaremos com a EBD funcionando em classe única, e aí vai funcionar também no período da manhã, esse período que é de 9 às 11, nós vamos usar de 9 até as 9h45 para a EBD e de 9h45 até as 11 horas para o culto solene ao Senhor a partir do próximo domingo. Você é o nosso convidado para estar participando não só da nossa EBD, começando às 9 horas, mas também está acompanhando também o nosso culto solene, que começará logo após o final da escola dominical, a partir das 9h45. Então, irmãos, aos poucos nós estamos introduzindo os nossos cultos, os nossos trabalhos que nós éramos acostumados a ter na nossa igreja. Então, já estamos com a escola dominical, que vai ter no próximo domingo. Temos também o nosso culto, que agora vai ser pela manhã. Também na próxima terça-feira nós estaremos abrindo a nossa igreja para o nosso culto de oração a partir das 19 horas até as 20 horas. Então nós teremos já nessa próxima terça,
nós teremos o nosso culto de oração presencial, não será mais remoto, será presencial aqui na nossa igreja a partir das 19 horas. Vamos estar começando o nosso culto de oração, encerrando às 20 horas, que é o horário limite para o funcionamento das igrejas no período da semana. Então você está sendo convidada a participar do nosso culto de oração já nessa próxima terça-feira, a partir das 19 horas, indo então o nosso culto até às 20 horas. Momento em que nós estaremos retornando, às atividades presenciais, mesmo que de forma ainda limitada, mas nós cremos e oramos para que essa pandemia vá embora e nós possamos estar voltando a ter os nossos cultos como nós tínhamos de forma presencial nos horários e nos dias que nós temos aqui na nossa igreja. Então, meu irmão, minha irmã, já é uma boa notícia, nós podemos participar então dessas atividades de forma presencial. A escola dominical, o nosso culto solene ao Senhor e o nosso culto de oração na terça-feira a partir das 19 horas. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, tenha uma noite de paz, de tranquilidade, que você possa estar dormindo com tranquilidade, sabendo que o Senhor vela por aqueles que são dele e acampa os seus anjos ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. Deus te abençoe, receba a bênção em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, fica na paz, coloca Jesus no seu coração. Até a próxima, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.